Boa noite, graça e paz da parte do Senhor. Estamos aqui para mais uma segunda-feira de estudo bíblico. Seja bem-vindo, você que está aí me ouvindo, né? Pega aí seu papel, a Bíblia, para nós continuarmos estudando aqui o Evangelho de Mateus, tá certo? Vamos orar antes, pedindo a bênção de Deus? Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela vida de cada um dos irmãos, daqueles que estão me ouvindo, e que esse tempo de estudo da Tua Palavra seja, ó Deus, abençoador na vida de cada um. Dá a Tua bênção, dá a Tua paz e que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender. Muito obrigado por esse tempo aqui em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, nós estamos estudando, como eu disse, o Evangelho de Mateus. Nós já passamos pelo capítulo 1, né, quando fala sobre o nascimento de Jesus. Você já estudou comigo esse capítulo, toda aquela história de amor de José e Maria, que é muito bonito, que é muito impressionante. A gente viu isso. E nós entramos no capítulo 2 de Mateus, com a visita dos magos na semana passada. Aqueles homens que vieram lá do Oriente, lá da Babilônia, através de um sinal que eles inferiram que fosse o sinal do nascimento de um novo rei em Jerusalém, na Judéia, e eles fizeram isso porque eles conheciam os escritos judaicos. Então eles eram estudiosos, então fizeram essa inferência e foram até lá. E a gente viu a história passada, né? Que eles foram até lá, chegaram lá. Esses magos, eu falei que não eram 3, eram muito mais do que 3. A tradição diz 3 por causa dos presentes, mas não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com a quantidade. Certamente era uma comitiva maior, levaram-se em 3 presentes, ouro, incenso e mirra, e foram até lá. E a gente também viu que quando os magos foram, eles não foram na manjedoura, como alguns desenhos, algumas ilustrações colocam. Eles foram numa casa. Nós vimos lá em Mateus, capítulo 2, versículo 11, que eles foram numa casa e que Jesus já teria cerca de 2 anos de idade, ou provavelmente essa idade. E eles foram lá, mas se vocês lembrarem comigo, quando eles foram lá, o Herodes pediu para eles voltarem para lá, para que ele pudesse indicar o local do nascimento de Jesus. E Herodes disse para eles que ele ia lá também para adorá-lo, mas a gente sabe que não era esse o objetivo. Não é, o objetivo era acabar com a vida do menino Jesus. E eu falei semana passada para vocês, porque Herodes era um cara que não permitia que ninguém tomasse ou tivesse qualquer ameaça de tomar o seu reino. Então ele dava fim, matou filhos, matou esposas, matou parentes, mandou matar, por quê? Porque ele não queria ameaça para o seu reino. Então quando ele perturbou, se a gente viu até lá no texto bíblico, né? Quando o Herodes se perturbou com ele toda Jerusalém, porque sabia que realmente estava num clima muito pesado, porque Herodes queria acabar com aquela história de novo rei, né? Bom, nós paramos exatamente aqui, né? Eu quero continuar daqui para frente com os irmãos, porque realmente a gente não pode delongar muito, porque Mateus tem 28 capítulos e a gente precisa andar, né? Então nós estamos aqui no capítulo 2, eu terminei no versículo 11 e o 12. Então, quando Herodes estava aguardando a volta dos magos, e os magos não voltaram. Olha só no versículo 11, aliás, versículo 12. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Eu disse para vocês que eles estavam em Belém, próximo de Jerusalém, era fácil voltar. Não, era bem perto, mas eles pegaram e foram embora. Voltaram para o outro caminho e foram lá para Babilônia. Herodes percebeu que não estavam voltando, ele ficou enfurecido. E olha só o que acontece nos versículos 13 ao 15, aqui do capítulo 2. Desculpa, hoje eu estou com um pouquinho mais de tosse. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José. Em sonho ele disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe durante a noite e partiu para o Egito,
onde ficou até a morte de Herodes, e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Essa é uma profecia que está lá em Oséias capítulo 11, versículo 1, que fala justamente sobre essa profecia messiânica: do Egito chamei meu filho. Aquela profecia podia estar se relacionando a princípio à nação de Israel, mas era também uma menção profética do Messias, né? Então eles fugiram para o Egito, ficaram lá, e depois então são chamados de volta do Egito. Versículo 16: quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então, quando houve a conversa dos magos com Herodes, provavelmente houve uma questão de tempo. Ele começou a calcular o tempo e ele disse: de 2 anos para baixo eu pego o menino. Então ele mandou matar todas as crianças. Eu fico imaginando, esse dia foi muito terrível. Os evangelhos narram isso, e olha só o que diz aqui o versículo 17. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Está lá em Jeremias capítulo 31, versículo 15. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque já não existem. Então aqui o choro de Raquel agora é usado também aqui para o choro das mães que perderam seus filhos naquele dia de uma forma cruel, trágica, porque eles entravam e matavam todas as crianças de 2 anos para baixo. José e Maria tinham fugido com Jesus para o Egito. E isso não aconteceu com eles, obviamente. Então descreve aquela lamentação, não é? Jeremias 31:15 descreve aquela lamentação do povo de Israel lá no Egito, no exílio, né? Babilônico e egípcio também. Então são os dois, e aqui especificamente é o babilônico, certo? Muito bem, continuando aqui a história, porque eu quero chegar numa parte aqui da história de João Batista, só para a gente terminar o capítulo 2, versículos de 19 até o versículo 23, é quando então eles retornam para Israel. Então depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José do Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele levantou-se, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Bem, deixa eu explicar aqui rapidinho para vocês. Bem, o retorno, você percebe que todo o movimento de José e Maria junto com Jesus se envolveu muito a apresentação, a aparição, sonhos, um anjo falando e explicando, porque realmente a situação era essa. Ou seja, ou Deus avisava José, ou ele corria risco junto com Jesus. Então Deus avisou através de sonho, com o anjo falando com ele. Então toda parte, pode voltar que o Herodes já morreu. Então quando estava indo de novo outro sonho, não fica na Judéia, porque o filho dele, Arquelau, é tão ruim quanto o pai, então vai embora. Então ele passou direto. Se você olhar o mapa da Palestina, ele saiu lá do Egito, lá no sul. Então ele vai cortando a Judéia, passa lá por Belém e tal. E em vez então de ficar na Judéia, ele vai para Galileia, que é na parte norte da Palestina. Você vê o mapa da Palestina, tem a Judéia, tem Samaria e tem Galileia no norte. Então ele foi para Galileia, ele foi numa cidadezinha chamada Nazaré. Nazaré, uma cidade pequena, vou dizer assim, pacata, pequena, ficava no centro-sul da Galileia, uma cidade pequena, de quase nenhuma expressão, foi lá. E aqui o texto diz que para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que ele seria chamado Nazareno. Então deixa eu primeiro explicar. Algumas pessoas confundem Nazareno com Nazireu. O nazireado é outra coisa. O nazireado é aquele voto, mesmo de Sansão,
Você entendeu? Aquele que Sansão fez, o fato de não, de não se contaminar com cadáveres, ele não cortou o cabelo. Então, esse tipo de voto, um voto que tinha com Deus. Está lá na Bíblia o voto nazireado. Jesus não tinha o voto nazireado. Não é esse? Chamar nazareno por causa da cidade. Porém, quando você olha na Bíblia, você não encontra nenhuma profecia explícita sobre Nazaré. O que você encontra em Isaías capítulo 11, versículo 1, a expressão, você só vê no original hebraico. No português você não consegue enxergar isso. Lá diz que ele seria um rebento. A palavra no original rebento é Nesser no hebraico, que é a mesma coisa de Nazareno, na mesma coisa, mesmo sentido. Ou seja, é a única profecia que pode dizer desta daqui, é de Isaías capítulo 11, versículo 1. Por causa da palavra no original Nesser, que significa rebento, origem. Tá bom? Ou seja, vem lá de Nazaré, origem, rebento, da casa de Nazaré. Tá bom? Essa é a única profecia que tem. Não existe outra na Bíblia que fala sobre isso. Certo? Bem, assim nós terminamos o capítulo 2. Eu quero entrar no capítulo 3, porque é muito importante a história do capítulo 3. A gente entra numa parte tão importante, que é uma parte profética, uma parte para entender todo o andamento do Evangelho de Mateus. Certo? Nós vamos entrar. Nós vamos falar do personagem João Batista, filho de Isabel e Zacarias, que nós já sabemos e eu quero falar sobre ele. Quem era esse personagem? Então, filho de Isabel, Zacarias, vocês vão lembrar Isabel, a prima de Maria, que ficou grávida 6 meses antes de Maria ficar grávida, se lembra? Nasceu antes, depois Jesus nasceu. Então, esse personagem agora toma o momento. Aqui nós já percebemos que toda a infância de Jesus já havia passado. Não teve mais infância aqui. Mateus não narra a infância, nenhum narra. Lucas fala um pouca coisa sobre a infância de Jesus, né? Fala da aparição de Jesus lá no templo, quando ele ensinou os doutores da lei. Mas Mateus não conta isso, mas Lucas conta. Então não conta absolutamente nada. A infância de Jesus não é uma lacuna, porque lacuna parece que ficou falta. Não. Aprove a Deus não inspirar nenhum dos evangelistas para contar qualquer coisa da infância. A única coisa que diz é que Jesus crescia em estatura, em graça e em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. É o que diz as Escrituras em Lucas. Ou seja, que ele cresceu. Ou seja, Jesus cresceu de uma maneira perfeita. Ele não teve pecado. A gente vai perceber isso. Nós vamos ver isso, que Jesus não se contaminou com pecado. Alguns contam histórias de milagres de Jesus. É tudo apenas imaginação. A Bíblia não conta. Se a Bíblia não conta, eu não vou contar. Porque a Bíblia não conta. Eu conto aquilo que a Bíblia conta. Ou seja, que Jesus cresceu em sabedoria, graça e diante dos homens, e diante de Deus, diante dos homens, e ponto final. Certo? E aqui, quando a gente chega em Mateus 3, então a idade de Jesus já era a idade de 30 anos, que a gente vai ver o início do ministério de Jesus aqui, começando com o seu precursor chamado João Batista. A pessoa de João Batista não é simples para se explicar, é bem complicado. Para vocês terem uma ideia, lá no seminário, em aula presencial, eu usava 2 aulas de 45 minutos e às vezes até mais. Então eu vou jogar as ideias aqui para vocês. Se vocês tiverem perguntas para fazer sobre João Batista, façam, porque não é um personagem muito simples, mas muito importante para se entender. Ou seja, você não entendeu o personagem João Batista dentro do Evangelho, você vai ter complicação para entender uma série de outras profecias e coisas importantes, tá certo? Então vamos falar um pouquinho sobre João Batista. Eu vou falar primeiro sobre a mensagem dele. Vamos ler aqui o texto, os versículos 1 e 2. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. E ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Certo? Então, João Batista surge no deserto da Judéia.
Ele está ensinando. Deserto aqui não é chão arenoso, sol quente, nada disso. É um lugar não habitado, mas realmente tinha muito espaço vazio, obviamente não habitado. E o deserto da Judéia envolve todo o norte do Mar Morto e vai pegando todo o lado esquerdo, né? Porque o lado direito já é outra região, do lado da Judéia. Então é o deserto da Judéia, por isso que chama deserto da Judéia, encostado com o Mar Morto. E ele pega também entrando ali no Rio Jordão, que vai chegar numa cidade que a gente vai falar daqui a pouco sobre ela, que é Betânia ou Betábara. Betânia de Além Jordão ou Betábara, tá certo? Então ele estava nessa região pregando. E o que ele pregava? Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Esta é a mensagem. A palavra arrependimento, aqui no original grego, o que João Batista está ensinando, é a palavra metanoia, que algumas pessoas conhecem essa palavra, metanoia. Metanoia significa, eu vou ler exatamente o significado dela para vocês. Metanoia, o sentido radical dessa palavra é uma mudança de coração e de pensamento em relação ao pecado. Estou fazendo coisa errada e eu quero fazer a coisa certa. É esse o sentido da metanoia. Mas o que João estava querendo naquela hora? João estava pregando uma mensagem de tentar resgatar no coração dos seus ouvintes, das pessoas que estavam ali, tentar resgatar a expectativa que o povo tinha que ter da vinda do Messias. Ou seja, ele estava alertando o povo: vocês estão cometendo um pecado, um erro. Qual é o erro? Vocês estão se esquecendo que o Messias vem. Vocês estão esquecendo que o Redentor vem. Vocês estão esquecendo que o prometido de Deus vem. Então arrependam-se. Arrependam-se. E ele diz aqui: porque o reino está próximo. Ou seja, o reino está perto. Estava dizendo que está para acontecer. Então essa é a mensagem, eu acho que deu para entender bem. Quando ele fala do reino está próximo, só para dizer, ele usa aqui a expressão que o reino dos céus. Tem muita gente que faz muita diferença entre o termo reino dos céus e reino de Deus. Por exemplo, aqui no Mateus ele usa praticamente quase todas as vezes reino dos céus. Aliás, ele usa muitas vezes essa expressão reino dos céus aqui, 32 vezes. Né? Enquanto os outros evangelistas usam o reino de Deus. Eu não quero entrar nesse mérito da questão, mas eu quero dizer aqui, João Batista, ele tinha uma visão do Velho Testamento incrível. E quando ele disse do reino, ele estava dizendo do reino do Messias. Ou seja, o Messias virá e vai instaurar o seu reino. Essa profecia existia, e eu vou falar daqui a pouco sobre ela. Essa profecia existia e estava aguardando o Messias vir para instaurar o seu reino. Então o reino dos céus é o reino do Messias. Se lá nos outros evangelhos o reino de Deus é a mesma coisa, uma outra coisa que eu não quero entrar aqui nesse pormenor agora, tá bom? Mas o reino dos céus aqui, o que João Batista está falando, o Messias virá e ele vai instaurar o seu reino. Estabelecer o seu reino. Olha o verso 3. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Bem, agora nós entramos na parte mais complicada a respeito de João Batista. Eu vou ler o versículo 4 também, porque eu quero falar da autoridade e da pessoa de João Batista. Acompanha comigo. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestres. Ok, vamos falar um pouquinho sobre João Batista. Bem, existia uma profecia no Velho Testamento, essa de Isaías 40, versículos 2 e 3, você pode ler depois, que é exatamente a citação aqui, voz do que clama no deserto. Ou seja, o judeu estava aguardando que viria alguém antes do dia do Senhor, antes da vinda do Messias. Ele viria para preparar o caminho da vinda do Messias, está entendendo? Tem uma outra expressão que eu quero ler aqui para vocês também, que é uma profecia muito importante, que faz muita alusão ao que nós estamos vendo agora, que é de Malaquias, capítulo 4, versículos de 5 e versículos 6. Malaquias 4, 5 e 6 diz o seguinte: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor.
Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Ou seja, Malaquias diz que Elias viria antes do dia terrível do Senhor. E a profeta Isaías está falando que vem alguém para preparar o caminho da vinda do Senhor. Então o mesmo personagem de Isaías é o mesmo personagem de Malaquias. Mas será que é Elias mesmo? Será que ele estava aguardando Elias? Então essa aqui é uma coisa. Será que tem reencarnação? Não, a Bíblia não fala da reencarnação e eu vou explicar para vocês aqui agora. O que ele está dizendo, certo? Então, primeiro, ele está dizendo da autoridade. Qual é a autoridade de João Batista? É uma autoridade profética. Uma autoridade profética do Velho Testamento que todo judeu sabia. Que antes do Messias vir, viria alguém que ia preparar o caminho dele. Estavam aguardando. O João Batista, quem ele é? Já falei, João Batista era filho de Zacarias e Isabel, todos sabem disso, precursor de Jesus. Ele era humilde, rústico como Elias, né? Daqui a pouco eu vejo isso, já falei. E em Malaquias, então Deus promete mandar Elias antes do dia terrível do Senhor, antes do dia do Senhor. Os judeus perguntaram uma hora para João Batista, eu vou ler para vocês, se ele era o Elias. Olha aqui, João capítulo 1, versículo 21, queria que você acompanhasse comigo. João 1, 21, diz o seguinte, disseram para João Batista, perguntaram-lhe, então quem é você? É Elias? Ele disse, não. Deixa eu continuar aqui. É o profeta? Ele respondeu, não. Ou seja, ele fala, mas eu não sou Elias. Ou seja, João Batista, ele não se qualificou como Elias. Ele achou que ele não era Elias. Não, eu não estou vendo. Porém, nós vamos perceber nas Escrituras que João Batista veio sim para cumprir a profecia de Malaquias, capítulo 4, versículo 5 e 6. Só acompanha comigo aqui. Agora, olha em Mateus, capítulo 17. Eu vou tentar explicar para vocês aqui, tá bom? Mateus 17, versos 9 em diante. Mateus 17, 9. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou, não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos perguntaram, então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Lembra a profecia de Malaquias? E Jesus respondeu, de fato Elias vem e restaurará todas as coisas, exatamente como está escrito lá. Mas eu lhes digo, agora presta atenção nisso, verso 12 de Mateus 17, Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam entenderam de que era de João Batista que ele tinha falado. Ou seja, se os judeus tivessem recebido Jesus como Messias, como uma nação toda, pessoas creram em Jesus, mas a nação não. A liderança judaica não creu em Jesus. Então, se todos tivessem aceito, João Batista cumpriria a profecia relacionada a Malaquias 4, 5, 6. Ele veio para cumprir. Por isso que ele veio vestido como Elias, com pano de saco e cinza. O seu cardápio não era nada atraente, era um cardápio muito do profeta Elias, comer gafanhotos e mel silvestre. Ou seja, ele veio para cumprir aquela profecia. Como ele não que ele não fez o papel certo, mas os judeus não o receberam, então Jesus está dizendo, ele virá ainda. Vai acontecer de quando se for na segunda vinda de Jesus, então virá o precursor e vai falar e vai restaurar todas as coisas, haverá uma grande transformação, e a gente vê isso nos textos escatológicos, né? Que vem dois personagens antes de Jesus, prepara o caminho, quando Jesus vem, então as pessoas se convertem, muita gente se converte naquele período, exatamente como está em Malaquias. Porém, aqui tinha tudo para acontecer, só não aconteceu não por causa de Deus, não por causa que ele falha nas profecias, não, por causa da dureza do coração humano. E eu preciso dizer isso, que a dureza do coração humano impede muitas vezes Deus agir. Não que Deus é limitado, mas Deus não faz porque Ele espera que haja um desejo, um quebrantamento no coração do homem.
ser humanos, entendeu? Então, olha só a expressão de Mateus 11:14, só para você continuar ouvindo. Essa passagem nós vamos estudar quando chegar lá em Mateus 11, mas eu acho muito interessante porque Jesus estava falando de João Batista aqui, né? João Batista que fora decapitado, né? A gente vai ver isso mais para frente aqui. Mas olha só o que ele diz. Vou ler do versículo 11 ao 14, tá bom, para você entender. Depois a gente explica quando chegar lá. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força e os que usam de força se apoderam dele. Deixa isso lá para o capítulo 11. Agora olha o versículo 13 e 14. Pois todos os profetas de lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Entendeu? Se vocês quisessem aceitá-lo, se vocês tivessem crido na mensagem de João Batista, ele seria o Elias. É isso que ele está dizendo. Deu para entender? Certo? Vamos continuar aqui falando de João Batista, tá bom? Que eu não quero parar a aula aqui agora, não. Então nós já vimos a mensagem, nós já vimos a autoridade e vimos a pessoa dele. Ele veio para cumprir uma profecia. E a profecia só não foi cumprida não porque ele falhou ou porque Deus falhou, foi por causa da dureza do coração humano, certo? Continue aqui acompanhando comigo o batismo de João Batista. Olha o verso, voltando lá para Mateus capítulo 3, versos 5 e 6. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Então você imagina, multidão desciam, ouviam a mensagem, arrependam-se porque está próximo o reino dos céus, as pessoas, é verdade, a gente precisa do reino, a gente precisa do Messias, nós precisamos aguardá-lo, e as pessoas desciam as águas do Rio Jordão e eram batizados porque estavam arrependidos de pecados, né? Dessa maneira de viver. Então, esse batismo aqui não é o batismo cristão que a gente vê em Atos dos Apóstolos, não é o mesmo batismo. Esse batismo vem antes. Como assim, pastor? Vem antes em que sentido? Esse aqui era da mensagem da vinda do precursor de Jesus, daquele que viria antes. Mas também era para arrependimento, ou seja, mudança de vida, a mesma coisa. E esse batismo era celestial, de Deus, foi Deus quem mandou, e ele tinha dois propósitos. O primeiro, introduzir Cristo. Ou seja, quando a pessoa era batizada, era como se a pessoa estava de novo voltando a pensar novamente como ele deveria pensar. Realmente eu preciso aguardar o Messias. Então estava introduzindo novamente o Messias à nação judaica. Olha o versículo 1, capítulo 1, versículo 31 do Evangelho de João. Deixa eu só. João 1, 31 diz o seguinte: eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado em Israel. Ou seja, João Batista estava batizando para introduzir Cristo, apresentar Cristo à nação, fazer a nação relembrar a vinda do Messias. E também tem um outro propósito, é preparar os corações para a vinda do reino, do rei. Ou seja, o povo estava esquecido. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa, isso é uma questão importante para qualquer época da nossa vida. Muitas vezes nós nos esquecemos, né, do Cristo, esquecemos da importância da história dele, da vida dele, e Deus faz algumas coisas. Aqui era profético, veria o precursor para preparar o caminho e preparar os corações das pessoas para a chegada do reino. Lembra que nós lemos em Malaquias, fala lá que ele converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Ou seja, haveria uma transformação. E naquele dia muita gente estava se quebrantando. Mas eu quero que você continue aqui estudando comigo, não parando aqui, porque é importante. Olha o verso 7 e o verso 8. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira em que se aproxima? Deem fruto que mostrem arrependimento. Então, quando João Batista percebeu que a liderança judaica
estava indo lá, então ele pega e chama a atenção da liderança judaica. E ele chama de raça de víboras. Quem que eram eles? Os fariseus, saduceus. Os fariseus eram os literalistas, cumpriam a lei literalmente, que fizeram da lei realmente um grande peso para a nação de Israel, para as pessoas. Né? E quem eram os saduceus? Os saduceus eram liberais, não criam na ressurreição ou na imortalidade da alma, eram ricos, poderosos. A grande maioria dos sacerdotes faziam parte da classe ou do grupo dos saduceus, mas era um grupo que não tinha intenção nenhuma. E aqui então, olha só como que Jesus fala para eles, né? Desculpa, Jesus não, João Batista, não chegou Jesus ainda. A raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Ou seja, estavam lá não para ouvir a mensagem e permitir ou se arrepender do erro que estavam cometendo. Não, eles foram lá para ridicularizar pessoas que estavam lá. O que vocês estão fazendo? Que é isso? Quem é esse homem? Que batismo é esse? Por isso que João Batista diz, produzir, versículo 8, deem fruto que mostre o arrependimento. Qual é o fruto? Descer as águas de batismo. Vocês estão arrependidos? Então vem aqui, se batizem. Mas eles não queriam, porque eles eram orgulhosos, não queriam exatamente aquilo. Por isso que a palavra continua dura aqui. Você acompanha comigo aqui, olha. Que João Batista vai falar dos batismos aqui. Acompanha comigo aqui o verso 9 até o verso 12. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Para quem que ele estava dizendo isso? Para os judeus, que se achavam o máximo, somos descendentes de Abraão. O que vocês estão dizendo? Deus pode tirar filhos de Abraão, ou seja, filhos dele, né? Descendente, povo que crê, que confia em mim, de pedras. Eu fico imaginando que João Batista apontou para aqueles que estavam descendo nas águas, que vocês acham que não tem mudança, né? Então, Deus pode fazer, é uma coisa impressionante. Ou seja, Deus muda o coração das pessoas. Olha só agora, continua aqui, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Eu batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias, ou desatar, como diz outra expressão, outra tradução. Ele os batizará com espírito e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. João Batista estava percebendo que podia ser um momento decisivo. Profeticamente, João Batista tinha a visão correta. O Messias veio, foi rejeitado, vai ser morto, vai ressuscitar, vir e restaurar todas as coisas. Ou seja, era um período um atrás do outro. Nós estamos numa lacuna onde a igreja foi inserida e está nessa história aguardando o retorno dessa parte da história aqui, que João Batista está dizendo. Por isso que ele diz aqui que versículo 9, não, 10, o machado já está posto sobre a raiz. Ou seja, por que o machado já está posto sobre a raiz? Porque ele vai cortar. Aquele que não dá fruto vai ser cortado, vai ser lançado no fogo. Ou seja, o julgamento de Deus já vem. Tanto é que ele diz que eu batizo com água para arrependimento, está dizendo lá. Mas virá um após mim que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Óbvio que eu não vou falar aqui porque o assunto não cabe para nós aqui, mas o batismo com o Espírito Santo, certamente a descida do Espírito Santo lá no Pentecostes, mas o batismo com fogo, algumas pessoas talvez tentem entender, é só você entender, tem dificuldade de entender, mas é só você olhar para o contexto. O contexto aqui não é coisa boa, não, é coisa... É dureza. Ou seja, está dizendo que o batismo com fogo é um batismo de juízo. Tanto é que no versículo 12 que eu li aqui para vocês, ele traz a palha em sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, e queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Olha só o que está dizendo. Ele vai chegar uma hora, vai pôr o machado sobre a raiz, vai tombar a árvore, aquela que não produz vai ser queimado. Eu vou pegar o celeiro, aquilo que produz coisa boa, o trigo que tem coisa boa, vou colocar no celeiro.
Ou seja, vai ficar comigo, mas o restante vai ser julgado. Ou seja, quando ele diz batismo com o Espírito Santo com fogo, ele está dizendo do batismo, da descida do Espírito Santo e do julgamento. São duas coisas, certo? Então você percebeu que tem muita coisa interessante nessa parte aqui. Eu queria aqui falar um pouquinho sobre essa questão da presença de João Batista junto com todo mundo, que eu já estou acabando minha aula aqui agora, que eu vou deixar uma pergunta para vocês. João Batista junto com todo mundo ali. Você pode imaginar essa cena? João Batista pregando, os saduceus, os fariseus, os escribas também estavam lá, estavam tudo ridicularizando que Jesus estava, ou que João Batista estava pregando, e muita gente se arrependendo, nós precisamos do Messias, desciam as águas para o batismo. Deixa eu dizer uma coisa para você, a história repete-se, é sempre a mesma coisa, a mensagem é pregada, a palavra é anunciada, sempre tem pessoas que não querem e pessoas que querem. E a minha pergunta para você hoje é, quem é você? Você quer a mensagem ou você não quer a mensagem? Você quer ouvir o que Deus tem para a tua vida? Você quer ouvir o que a palavra de Deus tem ou você não quer? Você quer permitir o Espírito Santo agir na tua vida, trazer quebrantamento como ele estava trazendo naquele dia ou você não quer? Sempre vai ter essas duas opções. Deus nunca vai forçar alguém a alguma coisa. Ele mostra. Ele apresenta, através de uma mensagem, através de uma situação, mas ele apresenta aqui de um cumprimento profético. Mas é uma decisão que cada um de nós temos. Se a gente quer Deus na nossa vida ou não. Se a gente quer o Messias conosco ou não. Se a gente quer ser quebrantado por Deus ou não. Agora deixa eu deixar uma pergunta para a aula que vem. Percebe que depois que João Batista falou isso, quem vai aparecer lá é Jesus. Por que Jesus precisou ser batizado? O batismo não era para arrependimento? Se era para arrependimento, por que Jesus precisou ser batizado? Ele estava errado? Ele cometeu algum pecado? O que acontecia? O que aconteceu? Por que aconteceu? Então, a aula que vem nós vamos falar do batismo de João Batista, o batismo de Jesus, e nós vamos falar também da tentação no capítulo 4 de Mateus. Certo? Coisa boa, muito bom estar estudando com vocês aqui com a gente. Vamos orar? Pedir a bênção de Deus para essa nossa aula e que Deus possa nos ajudar a ter um coração sempre quebrantado para ouvir a sua voz. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por estarmos aqui, estudarmos a Tua Palavra juntos. Obrigado pela vida de cada um que está ouvindo, aqueles que vão ouvir depois também. Pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre nossa vida e pedimos que o Senhor nos dê coração quebrantado, ó Pai Santo, para ouvirmos cada vez mais a Tua Palavra, entendermos cada vez mais, reconhecermos nossos erros e desejar cada vez mais o Senhor na nossa vida. Dá a Tua bênção sobre cada um, é a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Estou sempre aberto para perguntas, tem gente que tem feito pelo WhatsApp, pode fazer. Se você não tem meu telefone, anote aí, 982438778. Vou repetir, 982438778. Você pode mandar perguntas, a gente pode conversar, ou fazer até um vídeo chamada para conversarmos sobre qualquer assunto de Mateus, especialmente esses que nós já estudamos, tá bom? E preste bem atenção que daqui para frente você vai perceber o quanto que essa história é importante para nós, tá bom? Tchau, um beijo no coração de cada um e até segunda-feira que vem.